Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão, que vai apresentar o convidado. Eu sempre esqueço que as pessoas já sabem quem é o convidado, porque, enfim, tem o título do programa, tem a arte do programa, mas enquanto a gente grava, parece que é sempre uma grande surpresa, né? Bom dia, Carol, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, mais uma vez, é uma honra para mim receber o pastor Simval Júnior. Ele vai poder falar um pouco mais dele daqui a pouco. E ele foi muito importante numa programação que eu participei quando eu era adolescente. Eu tava conversando com ele em off, antes da gente gravar, que eu não lembro do que foi. Eu lembro que foi um evento muito bacana, que a gente foi numa igreja e ele tava mediando, mas me marcou bastante. E aí, quando eu descobri que ele era pastor da Safira, que já esteve aqui algumas vezes, eu falei pro Tan, a gente vai convidar ele. E aí, a gente, durante aí o tempo, eu fui tomando coragem, né? Porque a gente tem que tomar uma certa coragem pra fazer um convite importante desse, né? Mas é um prazer, pastor, ter você aqui com a gente. E eu vou deixar você se apresentar, porque eu não quero cometer nenhuma gafe, tá bom? Legal, obrigado pelo convite, é bom estar aqui. E eu me lembro do programa que a gente fez lá. Eu era professor de uma turma de alunos que eram líderes de jovens. Eles tinham que fazer um evento para jovens, com corte etário, a divulgação adequada, prazo, vários detalhes de um evento bem programado, que era uma parte do que eu ensinei a turma a fazer. O tema que eles escolheram foi sexo, drogas e rock and roll. A pessoa que estava no tema sexo era uma moça que sido garota de programa e tinha mudado de vida. Estava vivendo uma vida de fé. Sim, é isso mesmo. Olha aí. E falando de música, tinha alguém que era músico lá que tocou na noite, ou tocava na noite ainda, não sei. Agora você sabe quem é que estava o representante que fala de drogas. Eu tive um passado com drogas, né? Então sim. Foi por isso que eu fui lá para contar a minha história. Mas quem fazia aplicação ou fazia tudo, eu era como se eu fosse um dos 3 eixos ali daquela noite. Foi isso. Bom, mas era para eu me apresentar, né? Sim. Bom, meu nome é Simval, eu sou ativista social, considerando o que a gente faz para a cidade. Eu sou especializado em terceiro setor, sou formado em teologia, né? Como vocação eu sou pastor, estou plantando uma igreja. Mas em relação à cidade, né, o que faço é preparar empreendedores sociais para que eles façam o melhor, no sentido de que seus projetos sociais tenham um impacto na cidade. E aí esse é o meu principal. Então, como vocação pastoral, digamos, é isso que eu faço. Esse ativismo social de cidade é em qual cidade, ô Simval? Em São Paulo. Capital mesmo. Eu comecei uma organização atrás, em 2004, nós começamos, né? Essa organização é o Expresso Ação, eu sou mais conhecido por ser do Expresso Ação. Uhum. Mas depois eu comecei outras, né? Eu sou da diretoria de um abrigo de crianças. Abrigo de crianças não é um serviço de alta complexidade, a gente dá um nome técnico para isso, é SAICA, Serviço de Alta Complexidade. A gente abriga crianças que, por causa do conselho tutelar, ou porque foram abandonadas nos hospitais, vários motivos, dos mais tristes aos mais comuns. E é triste, né? A sociedade evoluiu e a gente tem órfãos de pais vivos, né? Então, isso é diferente de um orfanato? Não, seria um orfanato dos tempos modernos, né? Antigamente um orfanato podia ter 100, 150 crianças, hoje isso não pode mais. Então tem cada cidade ou cada cidade como São Paulo tem sua limitação, tem sua construção, pode até 16 crianças em uma casa. Aí tem uma equipe que trabalha, então tem gente em turno, por exemplo, a gente tem os técnicos, tem psicólogo, tem assistente social, tem administrador para garantir que o tempo todo as crianças são assistidas. Tem os técnicos que são psicólogo, pedagogo, assistente social, tem gente trabalhando para integrar, quem sabe, com as famílias, né? O papo vai longe, é melhor a gente cortar e falar do dicionário. Essa é uma das áreas, enfim. Com certeza. Mas acho que eu tenho que fazer essa pausa mesmo, porque você que é ouvinte sabe que a gente tem a nossa brincadeira do dicionário. É uma brincadeira onde cada um de nós se desafia para usar uma palavra difícil ou pouco usual dentro da conversa. Obviamente a gente já sabe quem tirou quem e quais são as palavras, porque o mais importante é a gente fazer a pesquisa dessa palavra, mas para ter graça para você ouvinte, a gente não conta qual é essa palavra, tá bom? Aliás, a gente conta a palavra, né? Mas a gente não explica o significado, na grande esperança de que um dia vocês vão atrás no dicionário lá para descobrir o que ela significa. A gente fez um sorteio prévio aqui e eu vou desafiar o Simval vai desafiar a Carol e a Carol vai me desafiar.
Mas antes é importante lembrar vocês que qualquer uma dessas palavras, sem acento, tá bom? Elas funcionam como um código de cupom de descontos para você se tornar assinante em qualquer um dos planos do Clube Ictus. É um clube de assinatura de livros, nós temos planos infantis, desde bebês até planos adultos. Então entra lá em ictus.com.br para você conhecer melhor os planos que a gente oferece. Se você optar por algum ou alguns, você pode usar qualquer uma dessas palavras e conseguir 10% de desconto na sua primeira mensalidade. Não perde a oportunidade, lembrando que essa palavra ela tem validade somente dentro do mês de publicação deste episódio. Então, se você está em outro mês e está ouvindo isso aqui muito tempo depois, muito provavelmente nós temos outra conversa de peixe grande aí no ar que você pode ouvir, a mais recente, para descobrir qual é a palavra que está valendo o cupom de desconto. Acho que é hora de apresentar as palavras, né? Eu vou desafiar o Simval com a palavra efeméride. E é importante que seja no singular, porque no plural também existe e significa outra coisa. E você, Simval, você desafia a Carol com qual palavra? Com a palavra vitupério. Vitupério. Ela assusta, mas ela não é tão complicada assim. Vai ser legal. E eu termino desafiando o Tan com a palavra fósmio. Ósmio. Boa. Também não sabia o significado, não. Mas não é difícil, não. Bom, palavras distribuídas, né? Nós temos aí o dever de usá-las na nossa conversa, mas sem estresse também, hein? Vamos bater aqui um papo legal. E queríamos saber, aí, então, como é que começou a vida do Simval Júnior? Tem um Simval pai? Como é que foi essa questão? Pode contar um pouco aí de como foi sua história, né? Até chegar ao seminário, até onde você está agora, plantando igrejas, trabalhando na ONG. Como é que tudo aconteceu? Se quiser dar uma pisadinha na época de escuridão aí dentro das drogas e tudo, eu acho que é a primeira pessoa que a gente entrevista que tem esse background, né? Então, com certeza vai interessar e, de repente, até ajudar bastante pessoas que podem estar ouvindo. Meu pai era pastor, né? Ele já faleceu há 12 anos. Meu pai e minha mãe, eles se conheceram no seminário. E eu nasci, então, aquela vida que, como criança, todo mundo, dos conhecidos, né? Com quem a gente se relacionava, todo mundo crente. A Adriana, a gente estava conversando ontem sobre isso, ela contou uma coisa que eu não lembrava, do meu filho, que também tinha esse universo. A gente estava passando no caixa do supermercado um dia, e o moço que estava atendendo a gente foi atencioso com ele, ele perguntou pro rapaz assim, que igreja você é? Então, para ele, assim, todo mundo era de igreja, né? Então, ele estava num universo mergulhado nessa realidade. E era a mesma que eu cresci. Eu fiquei pensando, se esse menino fosse pentecostal, de cara ele já ia ter, né? E tivesse meio que fora do esquema, quando o moleque pergunta, né? Ele já deve ter tido um choque, porque ele deu uma travada, assim, uma parada, um sorriso meio sem graça. E a gente brincou ali com ele e falou, o menino cresce na igreja, pensa que todo mundo é de igreja. Uma coisa que a gente vai aprendendo na nossa jornada, né? Um amigo meu, um escritor, o Ronaldo Perini, tem um livro sobre oração que é um dos melhores que eu já li. Então, aproveitando o caminho aqui, né? É uma jornada de oração. Deixa o nome dele aí, já você vai falar depois. É uma jornada de oração na vida de Abraão. Cara, eu tinha feito uma viagem dessas aqui na América Latina, eu faço parte de uma aliança que chama Global Disciples. Eu estava nessa aliança, os líderes de projetos e tal, eu fui para um país aqui, não lembro qual. Eu sei que eu estava em Lima, voltando para São Paulo. Lima é um lugar de conexão, né? A gente tem um aeroporto grande lá, a gente para sempre lá. E aí eu lendo o livro e respondendo. É daqueles livros que você tem que ler com caderno, né? Porque ele tem uma provocação para você escrever uma oração, né? Ali ele tinha uma pergunta, e a pergunta era: quando foi que o pecado se apresentou para você? Você se lembra? Assim, de forma consciente, você lembra qual foi a primeira vez, você sabendo que era pecado, você pegou e fez? Um silêncio dominante para esse momento da minha vida. E eu me lembrei que eu devia ter uns 4 ou 5 anos na casa do meu avô, em Maringá. O avô vendia café, carro, caminhão, enfim, era um vendedor. E chegaram homens para fazer uma compra de alguma coisa dele. Esses caras sabiam que ele era presbítero, né? Ele era da igreja presbiteriana, e sabiam, e quando foram entrar na casa dele, um deles jogou um cigarro no quintal, assim,
E eu tava ali brincando com os meus primos, eu peguei aquele cigarro, me escondi num canto lá e tentei fumar esse cigarro. Então hoje a gente vai considerar que algumas pessoas são fumantes e são cristãos. Mas naquela época, fumante ia pro inferno direto, sem escala, né? Então eu, como criança, não conhecia ninguém que fumava, primeiro de tudo. Sempre quando falava sobre cigarro, era associado ao pecado. Me lembro que aquilo não era certo, mas eu tentei, difícil, né? Porque depois eu me tornei fumante, mas difícil conseguir fumar um cigarro como criança. E eu fui até o fim, lembro disso. Me lembrei e aí comecei a me lembrar dessas coisas. E o pecado em todas as idades. O pecado se apresentou para mim. E tudo que se apresentou eu peguei e fiz. Então, quando a gente fala assim, tem um costume da gente de dizer... Quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha, 15 anos, né? Geralmente quando você vai para o segundo grau, fazer essa parte da vida ali depois dos 15 anos, você fala, eu me desviei. É comum você ouvir essa história. Eu, geralmente, aconselhando, converso com as pessoas para pensar melhor, porque quase sempre, não sei se é melhor isso, né? Talvez metade das vezes, comigo foi assim, foi autonomia. Podia não ir aonde meu pai ia, não fazer o que minha mãe queria e não obedecer mais ninguém da minha família. Então, o seguinte, que se eu tivesse autonomia com 5 anos, não estaria no evangelho. Então, eu ia, porque eu era obrigado a estar na escolinha, estava na igreja e tal, mas a lógica, conforme o pecado se apresentou, né, tem as questões de abuso sexual, tem as questões de abuso verbal, mas todas as coisas, conforme foram se apresentando nas diferentes idades, eu fui pegando e fui fazendo. Não chegou ali nos 15, 16, autonomia, não quero mais andar com Jesus, não quero mais ir na igreja, eu viver essa vida de fé, mas conhecia Jesus, eu tinha citado Jesus. Então eu ia esporadicamente na igreja, e quem é de igreja mais protestante reformada sabe, tem um jeito de você não ser excluído da igreja. Lembra qual é? Não. Eu fui atrás dessa informação, não tenho a menor ideia. O jeito de você não ser excluído é estar presente, isso é estratégia de filho de pastor. Estar presente uma vez por mês. Então, olha aí. Uma vez por mês eu aparecia em alguma coisa. Para as pessoas lembrarem que você é daquela comunidade ali. Você não pode ser excluído por ausência. É verdade. E aí você tá lá, né, você aparece, fica metadinha de um culto e vaza. Pronto. Mas isso é parte do que as igrejas legalistas produzem na gente. A gente aprende a ser fariseu. Eu fui treinado no farisaísmo assim, desde cedo. Pelas histórias que eu vi, né? Não pelos meus pais, né? Mas pelas histórias que eu vi e pelas grandes dificuldades de ver o pastor sério tentando trabalhar em igrejas onde tem gente que quer mandar, que quer, enfim. Aí isso foi terrível para minha experiência de fé. É interessante essa sua fala, Simval. E eu tô pensando aqui, acho que pela primeira vez na minha vida, eu cresci também em igreja. Eu nunca tive, assim, um desvio como o seu. Sempre estive presente nas igrejas e tal, mas eu me lembro claramente de ir pra igreja como criança, sem vontade nenhuma. Eu não queria ir. Assim, pra mim, metade das vezes eu ia perder a corrida do Senna, o que já me deixava irritado, porque eu amava assistir o Senna, mas enfim, não era por causa do Senna. Mas eu não me lembro de ter, alegria de ir à igreja como criança e adolescente. Aquele versículo de alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A gente aprende isso, é disciplinado nisso, mas não é um negócio de puxa que vontade de ir à igreja. Ainda hoje, como adulto, eu entendo a importância e tudo, mas ainda não é um negócio que eu falo, puxa, que legal como vou viajar, ou vou para um clube, ou vou para um churrasco. Não é. E eu vejo meus filhos, hoje eu tenho um com 6 anos e um com 13, vamos à igreja, a pergunta amanhã a gente vai à igreja, pai? Por que não iria? Essa é a resposta. Mas você percebe que ele... sabe? Eles não falam isso. Às vezes até falam. E assim, elas vão comigo porque elas não têm autonomia, e eu ia com os meus pais porque eu não tinha autonomia, mas eu aprendi que, isso é algo importante, e, enfim, eu vou louvar ao meu Deus, mas, sim, é uma tecla que eu tenho que ficar batendo sempre com eles. Será que tem alguém que não é assim? Eu acho que é nosso desafio, né? É parte do nosso do ensino, né? Que a gente precisa fazer. Mas aí aconteceu, nessa jornada, né? Eu acho que meus irmãos também aconteceu algo parecido, mas o meu irmão mais novo, ele não... A gente já fala de desviar, a gente chama de desviar, né? Desviar eu acho que é até uma palavra mal aplicada, né? Pensando em significado. Porque desviar é como se você pegasse estivesse num caminho e pegasse um desvio para chegar em algum lugar.
Sim. Desvio não é isso, né? Sair da fé, cair da fé, ou sair da fé, ou não ter uma vida de igrejado, né? Como igrejado, como parte de uma comunidade de fé, estar desviado não é um nome adequado. É porque, né? Como se você pegasse um desvio e pegasse o caminho de novo. A gente conhece um monte de gente que pegou esse desvio e nunca mais volta. É verdade. Então, a palavra, ela perde o significado dela. Então, é gente que não está vivendo a fé, e tem gente que até abomina o passado, no sentido de não queria que isso tivesse... Feito parte, né? Feito parte da vida, né? Nem fala sobre isso, é como se esse passado não existisse. Bom, aí nesse caminho, né, fora da fé, e aí tem vários problemas aí que vêm nesse caminho, que quase que naturalmente eu me juntava com todo mundo que era ruim. Todo mundo que fazia coisa errada era meu mundo. É daquelas pessoas que todo mundo olha e fala assim, não é possível que vai dar uma coisa boa, esse cara não vai dar em lugar nenhum. Eu sou o cara que você pensar assim, quem está organizando acampamento, ou está trabalhando com jovens, olharia e falar, esse aqui não vai dar em nada. Surpreendentemente, eu sou o que chegou em algum lugar. Mas é dos caras que todo mundo olhava... Deus tem uns caminhos estranhos, né? A gente sabe aí, disso. Então, esse não vai chegar longe. Me lembro quando eu comecei a namorar com a Adriana, e antes da gente casar, sei lá, a gente faltava uns 2 ou 3 meses para casar, ela encontrou com alguém de uma das igrejas que a gente fez um retiro juntos e tal, e aí ela começou a conversar com o cara que era o líder de jovens lá, e falei, e aí, como é que você tá e tal, tá noiva e tal, eu falei assim, eu vou casar daqui 2 meses. E ela falou, que legal, eu conheço, você conhece, é o Simval. Ela falou, não é possível, não, você não vai casar com ele. Tem certeza? Sério, eu vou casar com ele. Não pode, não. Você tem certeza? Casamento totalmente fósmio, né? Não era pra ser. Mas enfim, o que eu vivi. Voltei para Jesus depois de casado, 3 anos depois de casado. Então eu continuei, daí esporadicamente, por causa dela comecei a ir mais à igreja, mas continuei vivendo uma vida... Seus pais, de boa, eles ficavam brigando com você direto, ou como que era isso? Não, eles sofriam muito, eles oraram muito, eles deixaram o ministério à disposição, enfim, foi muito. Caramba, você tinha irmãos? Sim, tenho 2 irmãos. Eles também se desviaram, para usar o termo que você não gosta, né? Um sim, um talvez menos que eu na proporção, né, mas também, mas nós 3 somos pastores. Olha que legal. Então, foi por um instante aí, né? Vê o poder da oração de um pai, hein? Ó. Pois é. Então, foi exatamente isso, né? Anteontem eu estava dando aula para um grupo aqui da nossa agência missionária e estava ajudando eles num processo aqui. Eu tenho um curso que eu dou que chama Cura pela Palavra. Eu estava dando aula para eles e minha mãe chegou, né? E aí eu apresentei ela. Falei assim, essa aqui é minha mãe. Ela me carregou 9 meses na barriga e 50 anos em oração. Porque é isso mesmo. Ela é a mulher de oração, aquela... Eu acho que a mãe do Agostinho foi igual, não foi? Ele conta isso na Confissões, Carol. Sim, você lembra? Exatamente. Ele era totalmente perdido, a mãe dele orava, e enfim, ele só virou o Agostinho, né? É só isso, né? Mas foi o que aconteceu. Então, depois de 3 anos de casado, eu voltei para valer. 1 ano depois, eu já comecei a ajudar na liderança da juventude da igreja. Já compreendi meu chamado. Mas eu tive recaída de cocaína já liderando jovens algumas vezes. E a última recaída foi em 99. Novembro de 1999, minha última recaída. E a liderança da igreja ficava a par disso? Ou ela... Não tinha a menor ideia. Não, ninguém sabia, não contei pra ninguém. Sofria sozinho, nem minha esposa sabia. Puxa vida. E esse é um problema da gente. Hoje eu ajudo pessoas que lidam com essas crises aí, né? Olha só, 3 meses depois, então a minha última recaída foi em novembro. Em fevereiro eu estava no seminário. Quando a gente fala sobre isso, então eu conto isso, falo assim, eu estava liderando jovens e estava tendo recaída. Então imagina isso. Isso, a gente fica pensando, é uma coisa de quem está longe de Deus. Não. Pecado é coisa de um ser humano. É a discrepância de teoria e prática, né? E assim, no seu caso é algo gritante, porque drogas e tal. Mas isso é o dia a dia de qualquer tipo de pecado de qualquer cristão, né? É uma coisa muito louca. Trabalhava com cinema e televisão, então esse ambiente agora não é tanto assim como foi. Mas trabalhando, naquela época lá que eu trabalhava, as drogas era uma coisa muito dentro da nossa vida, assim, era a parte do nosso dia a dia. Então, como agora
A gente está andando no trânsito aqui em São Paulo e vê as pessoas fumando maconha dentro do carro. Qualquer praça você vai, em qualquer parque, você vai fazer uma caminhada, você sente o cheiro de que alguém está andando ali do seu lado, tá fumando maconha. Uma coisa que parece, né, comum, assim, a gente sabe onde está acontecendo. Naquele tempo, no nosso caso, com esse ambiente de cinema e televisão, isso acontecia. Então, imagina que era o lugar menos indicado para eu trabalhar, né? Porque era o lugar onde tinha oferta o tempo todo. Sim, então, eu mudei de vida e testemunhei no meio de todo mundo desse jeito, parar de beber, parar de usar droga, parar de fumar, tudo na frente de todo mundo. Isso foi uma mudança radical, testemunhei para todos. A escola onde eu comecei a usar droga, eu voltei lá depois como pastor de jovens, dei testemunho naquela escola. Aliás, a gente fez vários projetos, várias ações na escola onde eu comecei esse tipo de comportamento. Pude dar testemunho, e várias das pessoas que estavam lá eram sobrinhos, primos. E aí o meu testemunho lá, um dia eu comecei assim: eu quero que vocês voltem para casa, falem para os pais de vocês, para os tios de vocês, que o Simval veio aqui dizer que ele não é mais doidão, ele mudou. Vocês precisam voltar para casa, porque pelo menos 30% de vocês, se vocês chegarem na casa de vocês e falarem: hoje o Simval foi lá na escola, o pessoal vai saber quem é. Ele tá liberto, ele não usa mais droga, ele não faz mais aquilo que ele fazia. Você teve feedback disso depois, não? Não tive. Não tive, mas eu era o bairro onde eu cresci, né? Então as pessoas me viam, né? E aí na igreja, porque o que acontece? Trabalhar com cinema e televisão, eu sumi do bairro, né? Apareci de lá. E eu mudei, porque eu casei e mudei para um bairro lá perto. Então eu só ia para a igreja, né? Era parar o carro, entrar na igreja e sair. Então quem era da igreja me via. Quem não era, ou estava ali do lado, me via. Mas quem não era, não ia me ver nunca, né? Sim, sim. Então foi as oportunidades que Deus dá para fazer isso, né? Um processo grande aí. Ah, com certeza, né? E eu acredito que você passe por batalhas diárias, né? Porque, enfim, quando a gente começa a trabalhar, né, na obra, sabemos que o inimigo, ele vem, né? E vem com força, né? Tem uma coisa que eu falo, né? Que tem coisa que eu não precisava saber o que era. O que é sentir, sei lá, coisas mais simples, né? Vai parecer que é simples, mas a coisa mais difícil que foi parar de fazer foi parar de fumar cigarro. A coisa mais difícil de todas, né? Foi o vício mais duro de tudo, foi esse. Mas eu não precisava saber, não precisava saber o que é o prazer da nicotina correndo no meu sangue. Eu não precisava. Hoje em dia, se você sente o cheiro do carro do lado aí com maconha, isso te... Porque assim, eu quando sinto cheiro em algum contexto, primeiro me dá uma irritação muito grande pelo fato de existir aquele contexto onde eu estou vivendo. Segundo, que me dá, sei lá, um ruim, sabe? Só que eu nunca experimentei, então eu não sei como é pra você. É um risco de recaída, sabe? Como é pra um alcoólatra, não sei. Algumas coisas não tenho. Hoje eu não tenho risco de... Tudo bem decidido aqui dentro de mim, né? Não tenho... Que bom. Mas a questão da tipo de droga, né? De pensar nos temperamentos. Tem um tipo de temperamento que vai preferir um tipo de droga que outro. Eu nunca gostei de maconha, porque maconha deixa você pra trás. E eu nunca gostei disso. Então tem um tipo de droga que deixa você mais pra frente. Então eu sempre fui pra esse tipo de droga que eu fui. Então aquilo que deprime eu não gostava. Eu experimentei, mas não foi... Não tinha espaço na minha vida. Então a maconha nunca teve espaço na minha vida e eu nunca... E aliás, nem era o tipo de pessoa que eu gostava de estar junto. Tem um estilo aqui, né, que a gente tá falando, né? Sim. E a gente pode ficar falando disso aqui, talvez dar uma misturada no assunto, mas é que... eu sempre preferi essas drogas que deixam você mais ligado. Mais pra frente. E o Expresso Ação, você acha que entrou na sua vida por causa desse seu histórico? A impressão que me dá, sempre que a gente conversa com alguém que teve um passado mais complicado, ou com lutas mais difíceis aí contra o pecado, é que quando a pessoa de fato é resgatada e vive a conversão real... ela tem um senso de missão diferente de alguém que não passou por nada disso. Ela talvez enxerga com mais empatia alguns cenários que as outras pessoas talvez não entendam até. É meio que por aí que surgiu isso ou não? Então, não é. Mas eu olho com mais empatia as lutas com as pessoas que têm vícios. Não é necessariamente o vício, um deles, né? Por exemplo, tem uma situação agora que está me preocupando bastante, é que a gente está... Nossa sociedade foi o tempo todo muito... Nós verbalizamos bastante a questão da aposta, né?
vou apostar nesse relacionamento, né? Vou colocar todas as fichas nisso. Então, nossa linguagem sempre foi de aposta. Mas agora a gente está no mundo bet. Nós estamos no mundo bet, no mundo de apostas. Está todo mundo apostando. Sim. Isso é um vício. Isso é um problema gravíssimo, porque ele ativa a mesma área na mente do que quem usa cocaína, ou quem usa, sei lá, usa ácido, usa, enfim, êxtase. A pessoa que está voltado para a aposta, ela está ligado de um jeito diferente com o objeto que ela apostou. Então ela pode ter apostado lá no golfe, mas o golfe é um jogo mais, eu falei, né, mais devagar. Esse jogo que é mais lento, mas se o cara apostou, ele tá tão ligado ali, tá tão cheio de adrenalina, vendo uma coisa que não tem adrenalina nenhuma. Tá ligadão vendo um negócio desse, porque tem a ver com aposta. E todas as coisas da aposta, né? A gente sabe que a aposta tem o pessoal brincando, jogando canastras, jogando truco, tá apostando, o jogo fica diferente porque apostou. Sim, é verdade. E quando a gente vê isso acontecendo agora de um jeito, né? A gente pensava que tem gente que o tempo todo falava contra a aposta lá da Mega Sena, ou do jeito que tá legalizado, tá mais comum, que a gente vê na casa lotérica. Tinha gente falando disso, mas em algum momento nós tivemos alguém falando sobre o bingo. Mas agora, gente, nós estamos falando de aposta de uma coisa assim que é inimaginável. Todos os times, primeira e segunda divisão, no mínimo 50% dos canais mais assistidos do YouTube patrocinado por casas de aposta. Sim. Que é ilegal no Brasil, né? Eu não entendo até hoje como é que isso funciona e tudo bem. Eu me lembro de um rapaz que eu caminhei com ele aqui antes dele sair do Brasil. Ele foi para Portugal, ele abriu um negócio lá, e, enfim, prosperou bastante lá. Até hoje vive lá. Mas eu me lembro dele me ligando. Ele falou aqui para mim um dia na nossa conversa, ele falou assim, que o que é mais difícil para mim, na hora que eu entro num bar, tomar um café de manhã, é quando tem aquelas máquinas de moeda. Ele foi para a Europa. Lá, em Portugal, onde ele estava, tinha muito disso, em quase todos os lugares. Um dia ele me ligou, eram 3 da manhã, ele me ligou chorando. Ele tinha perdido, naquela noite, 4.000 euros. Uau. Ganhava 1.500 euros. Então ali eu estava vendo esse choro, eu já vi ouvi, ajudei várias pessoas que estavam lidando com o vício. E o vício que pode ser a pornografia, ser a aposta, que pode ser a maconha, que pode ser a cocaína, que pode ser o cigarro, pode ser. Então eu tenho misericórdia de quem está preso em um vício. Nossa, é um tema muito complexo, né? Tem muitas camadas, né? E, querendo ou não, todos nós temos algum tipo de vício, né? Alguns são mais nocivos, né? Mas não. Enfim, eu acho que vício é vício. A gente geralmente começa com um comportamento repetitivo, né? A gente repete comportamento. Repetindo, enquanto necessariamente quando repete comportamento, não é um comportamento repetitivo, nesse caso de repetir um comportamento. Uma vez por mês eu passo na casa lotérica. Uma vez, então, um comportamento que repete. O negócio é que vira vício quando começa. Eu não consigo evitar. Não consigo sozinho parar. Eu preciso falar sobre isso. Eu tô perdendo dinheiro porque eu tô retendo, né, nesse tipo de... Né? Então, e a gente vai ter coisas variadas, né? A gente vai ter vícios que a gente fala assim, mas isso era inocente, não é por que é isso, né? Por que guardar sacolinha? Elas falam assim, eu tava só guardando sacolinha de mercado, não tem nada demais. Sim. E vocês já foram na casa de um acumulador? Já. Então. Eu tenho uma memória muito intensa disso. Meu pai trabalhava em Sorocaba, ele tinha uma loja de autopeças. E eu lembro que eu fui visitar meu pai no trabalho um dia, quando a criança vai acompanhar o pai o dia no trabalho, né? E aí a gente foi visitar um amigo dele, que acho que era cliente da loja, que morava no bairro, já é um senhor, assim, de idade, assim, bem velhinho. Vamos lá na casa dele tomar um café e tal. Nunca tinha visto o cara. Eu entrei na casa dele, ele acho que já era viúvo, morava só ele lá. Casa térrea, assim, né? Não tinha lugar nenhum pra ficar na casa, assim, parecia um ferro velho de tudo, ele guardava absolutamente tudo de qualquer coisa, e ele vinha me mostrar, eu lembro que eu saí empolgado no dia, mas hoje adulto eu penso e falo, puxa, coitado, né? Mas, olha só, jornal de, sei lá, 1930 e pouco, e aí ele tinha pilhas e pilhas e pilhas de jornais
e aí era tampinha de garrafa, e era latinha de cerveja, e era, assim, coisas... Qualquer coisa ele colecionava. E ele não tinha... Eu lembro que eu não conseguia enxergar em lugar nenhum parede na casa dele. Era tudo empilhado, parecia uma garagem dessas que você guarda, e não tem mais espaço pra guardar, só que era a casa inteira. E ele se orgulhava daquilo, assim, eu fiquei super maravilhado como criança, né? Mas, meu Deus, sabe? Meu Deus. Então, em um dado momento, ele começou com um comportamento que era repetitivo, depois virou compulsivo. Ele sozinho não consegue mais se livrar. Se a gente falar do vício, não, são coisas diferentes, mas é alguma coisa assim. Começou como um comportamento repetitivo. A hora ficou compulsivo e sozinho a pessoa não consegue mais parar. Esse é o vício. Sim. E a gente age de forma vitupéria, né, com essas pessoas, né? Muitas vezes a gente não olha com misericórdia mesmo, né? Então, nossa primeira ação é, ai, que horror. Isso nunca vai acontecer comigo, né? Como uma pessoa conseguiu chegar a esse ponto? E também não é o querer dela, né? Ninguém acorda falando, hoje eu vou me viciar. Isso. Hoje eu vou cair nesse vício. Pelo contrário, né? É uma progressão, né? Normalmente as pessoas identificam que elas estão presas nisso e buscam ajuda, ou muitas delas nem percebem. Óbvio que tem, assim, os mais claros. Eu sou viciado em bebida, em cigarro, assim, que de uma certa forma parte da sociedade recrimina, mas como a gente viu aí, tem vício de qualquer coisa, né? Às vezes a pessoa não percebe, será? Uma das coisas que as pessoas falam, né? A gente sempre lidou com isso na igreja, mas a gente lidou de uma forma legalista. Porque quando a gente lida... O problema da gente lidar de forma legalista é a gente pensar assim, Tan, eu não conheço o teu dia a dia, tua vida. Mas é pensar o seguinte, tratar de uma pessoa como se eu não tivesse risco de me tornar uma pessoa como ela. Eu não tenho misericórdia nenhuma. Nunca vou ter misericórdia de alguém que eu acho que ele é completamente, sei lá, o oposto de mim. E a gente tem que lembrar que é só pela graça mesmo, que a gente não está no lugar trocado. Não é aquela pessoa cuidando de você e você sendo o dependente químico, ou você sendo a pessoa viciada, ou você tocado por uma coisa que você não consegue parar de fazer. Sim. Se a gente tiver dimensão da graça de Deus que nos visitou, a gente pôde experimentar mais dela a ponto da gente estar, porque não é só visitar e a gente ter libertação, é visitar a ponto da gente ter libertação e poder ser usado para libertar os outros, porque tem um montão de gente que é liberto, mas não conta para ninguém. Eu passei por isso, mas não vou contar nada, ninguém vai ficar sabendo. Não, é ser liberto a ponto disso virar um testemunho, mas virar um poder, um superpoder no sentido de usar esse poder para envolver ou despertar o outro que está passando pela dor, né? Pelo sofrimento, de estar dependendo, né? De alguma coisa externa, né? Alguma coisa de fora, fazendo para dentro para se sentir bem. Aí a gente vai ter um pouco mais, quem sabe, de misericórdia para ajudar essas pessoas. Queria saber a sua opinião, Simval, porque a gente sabe que tem muita gente cristã, gente boa, que pensa diferente sobre esse assunto. E eu nunca tive a oportunidade de pensar ou de perguntar isso para uma pessoa que vive ministerialmente o contexto que você vive aí. Como que você enxerga a questão da disciplina eclesiástica no sentido de excluir pessoas da igreja? O quanto isso é ou não importante, é ou não benéfico ou prejudicial para uma pessoa viciada em qualquer uma dessas coisas? Assim, como que a igreja local deveria se portar diante disso? Agora eu, como pastor, eu defini algumas coisas que agora consigo fazer isso, né? Porque não é só sendo pastor, é junto com outros pastores, numa equipe de pastores de diferentes igrejas, porque o ministério acaba sendo mais nacional às vezes, né? A gente está no movimento, por exemplo, eu faço parte do movimento Vocari, e a gente influencia pastores jovens e outros para a gente pensar isso aí. Sim. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Então, se uma pessoa veio para mim, se ela não cometeu nenhum crime, isso é importante deixar esse parênteses aqui, né? Se não, você encaminha para a polícia mesmo? Não? Caminha, sim. Tá. Matou, ou quem roubou, quem cometeu um crime, falar para ele, você precisa... Queira ela ou não, você vai denunciar. A gente tem que pensar no seguinte, né? Que a gente está lidando com uma situação que a pessoa pode ser perdoada pelo pecado dela, Jesus fez isso.
Mas tem algumas coisas que têm consequências que estão para fora disso. Então, quem cometeu um crime, ele tem consequências que têm a ver com o crime que ele cometeu. Ele não pode viver em sociedade. Então, o crime ou aquilo que está no nosso código, nas nossas leis, precisa ser cumprido. Então, isso é para proteção do coletivo, né? Então, essas coisas a gente vai fazer. Então, eu tenho que fazer cumprir. Então, vai ter essas coisas que precisam ser feitas. Mas uma das coisas, aí, colocando pensando na vida da igreja, quando alguém vem falar comigo, se não tiver essa questão do crime, coisas que a pessoa fez e é secreto. Não envolve ninguém, é ela mesma. Só ela fazendo isso. É secreto, nós aqui juntos vamos lidar com isso. Sim. Sem expor. Sem exposição. Na verdade, eu nunca vou expor ninguém. Não vou fazer isso nunca. Mas nem incentivar ela a contar, pra precisar de alguma forma. Os próximos passos agora. Na hora, então, se for secreto, é isso. Se a gente se considerar que a gente tem uma situação e num outro ciclo, né? A gente está falando de um casal, está falando de um grupo, 4, 5 pessoas que estão envolvidas numa mesma coisa. Então, eu vou tratar, né, com essas 4 ou 5 pessoas e vou falar mais alguém, mais vocês conhecem ou vocês estão convivendo, vocês falaram sobre isso, porque elas precisam saber de que a gente está lidando com essa questão agora. Vocês vão chamar essas pessoas, eu quero conversar com elas. Mas ficou sabendo que precisa vir aqui, porque tem possibilidade da pessoa alguém ficar sabendo, alguém está sabendo e não, né? Então eu estou falando de um processo dentro da igreja. Tem algumas coisas que a gente vai para o campo que é o escândalo. Escândalo é quando alguma coisa já todo mundo ficou sabendo e a gente vai ter que lidar com isso porque todo mundo ficou sabendo. Aí a gente está falando de escândalo. Algo público, né? O tradicional é a gravidez, sei lá, alguma coisa assim. Então, quando escândalo, e nunca, e se for gravidez, aí eu nunca vou falar na frente. E de vez em quando vem alguém falando assim, pastor, por que tal coisa está acontecendo e você não falou nada? Eu falei, porque o segredo que te protege de qualquer coisa que pode acontecer na sua vida e eu ter que te ajudar, protege essa tal pessoa. Você precisa descansar que a equipe pastoral está cuidando disso. Sim. Se você não puder descansar que a equipe pastoral está cuidando disso, você não pode ficar aqui na nossa vida de comunidade. Você quer ir para um lugar onde todo mundo é exposto. E aqui não vai acontecer isso. Eu nunca vou na frente falar fulano tá assim, fulano tá assado. Na verdade, essa é uma questão que a pessoa procura a pessoa, pergunta para ela o que está acontecendo. Ela vai dizer, o pastor está me acompanhando, está me ajudando, lidando com isso, o pastor está orando por mim, tal, né? Colocou 2 pessoas para me acompanhar, vai dizer isso. É assim que a gente vai fazer, que eu tenho feito. Considerando, né, ainda pensando no modelo das parábolas de Lucas. Isso é uma coisa também que eu uso bastante para fazer. A parábola de Lucas, capítulo 15, a gente tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola dos 2 filhos. A gente tem na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perde por inocência. Toda vez que alguém aqui da igreja que eu estou plantando aqui, alguém se distancia, ou da igreja que eu estava antes, alguém se distancia e é por inocência, eu irei atrás. Eu vou um jeito de conversar com essa pessoa. Tem uma outra possibilidade, que na parábola da moeda perdida a moeda se perde por descuido. Se alguém se perdeu por descuido, e eu percebo, passou 3, 4 meses e a gente conversa aqui, o pastor, ela tinha pedido socorro e você não tinha percebido. Eu falei, pois é, descuido meu, vou atrás. Descuido do líder do grupo pequeno, vamos lá, vamos precisando de algum jeito estar perto dessa pessoa. E lembra do filho, aquele que sai de casa, o filho que sai de casa, ele se perde por obstinação. Ele decide ir embora. Quando ele decide ir embora, tem um outro jeito de fazer, né? Eu vou avisar para essa pessoa por mensagem, por um áudio, por uma ligação, eu vou dizer para ela, eu estou no mesmo lugar que eu sempre tive. A distância de uma ligação e de uma mensagem. Se você me chamar, eu vou, mas eu não vou mais, não vou ficar indo atrás dessa pessoa, porque ela decidiu que ela vai embora. Então, a gente considera isso. E agora, uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque acontece bastante, lembra que a parábola tem 2 filhos, né? Um dos filhos está perdido dentro de casa. Então a gente fica de olho nisso, porque pode ser, no meu caso, naquela situação, quando eu falei lá no meu testemunho agora há pouco, estava perdido dentro de casa. Estava indo na igreja. Tinha 14 anos e estava ali perdido. Estava fazendo tudo que todo mundo faz. Tinha minha Bíblia. Obrigado pelo meu pai, eu fazia devocional todo dia. Obrigado lá pelo meu pai, eu estava lendo o Novo Testamento em 1 ano. Mas isso não tinha feito em mim, porque eu estava fazendo por obrigação. Na hora que acontece qualquer coisa ali, eu era aquele que está perdido dentro de casa, né?
Então, caramba, eu faço isso com meu filho. Ele lê porque eu mando ele ler. Mas acho que eu vou continuar. Qual vai ser o processo aí que você vai aplicar agora? Né? Ainda tá... Acha, né? A gente sempre acha que nossos filhos estão crianças demais, né? Mas... Não, eu acho ele ainda tem 13 anos. Né? É o nosso caminho, né? É o nosso caminho. A gente precisa... Jesus salva, mas não educa. Quem é que educa? A gente vai ter que educar, mano. Não tem outra saída. Enquanto não tiver um modelo de educação mais disruptivo que funcione, eu acho que é por esse caminho que a gente vai, né? Uhum. Tá bom, tá respondido. Quer contar um pouquinho sobre o Expresso Ação pra gente, não? Eu gravava um programa que chamava Gente que Faz, do Bamerindos, que era antes do Jornal Nacional. É um documentário. Uhum. E depois eu gravei um outro que entrou no lugar dele, que era o Brasil Real, que era patrocinado pela Petrobras. Viajei o Brasil todo gravando esse documentário. Gravei mil coisas, né? Mas especificamente esse documentário, o Gente que Faz e o Brasil Real era pegando histórias de pessoas que estavam fazendo alguma coisa de comum, que estavam mudando tudo. Tava, né, um grupo de pessoas começou uma cooperativa lá que vende siri, lá na Vila Velha, eu me lembro disso, ou que vende peixe lá no Amazonas, ou os carregadores lá do porto de Taquatiara, no Amazonas. Enfim, várias histórias inspiradoras assim. Era uma pessoa só, uma mulher, jovem com 18 anos, um adolescente. Era uma família, um grupo de pessoas. E eu, vendo tudo aquilo, era a hora que eu estava voltando para Jesus. Aí eu comecei a ver tudo aquilo lá e pensava assim, cara, eles fazem tudo isso, e com exceção uma ou outra, ninguém era de Jesus. Ninguém era cristão. Uhum. Ou era cristão católico, ou era, né, um ou outro. A maioria, vários, né? Muitas vezes eu gravei gente do Candomblé que estava fazendo isso, ou gente que era ateu. E quando eu estava vendo isso, eu falei assim, imagina se esses caras fossem de Jesus, quanto eles fariam. Porque eu era de uma igreja isolacionista. A gente estuda isso no livro do Evangelho Social, né? O Niebuhr. O Niebuhr escreve sobre isso, e o Tim Keller, no Igreja Centrada, ele trata disso em 2 capítulos. O isolacionista é a igreja que considera que o mundo, ele considera em 2 categorias mesmo, uma dualidade. O mundo é seu inimigo. O que tem no mundo é teu inimigo. Você só vai lá para alcançar alguém para você trabalhar e ganhar dinheiro. Mas você volta correndo para dentro da igreja e tudo que você faz é na igreja ou com quem é de igreja. Você não se relaciona com mais nada que está fora dali. Nunca vai em nenhuma festa de aniversário dos seus parentes se eles não forem crentes. Sim, nossa, sim. Isso é uma igreja isolacionista, que se isola em relação ao mundo, achando que isso protege as pessoas. A minha igreja era isolacionista. Agora, em compreendendo isso, eu vou entender que algumas coisas, filosoficamente falando, e a igreja isolacionista, ela era contra o meu espírito livre. O espírito livre, empreendedor, minha natureza empreendedora, aquilo que eu nasci para ser. Parte de eu me distanciar do evangelho tem a ver com a curiosidade de viver coisas que meu pai poderia ter vivido comigo e não era pecado. Ir no estádio, não era pecado. Ou ir comigo numa festa de rua, feira de rua, sei lá. Eu vivi isso porque eu fui proibido de fazer isso, eu tinha que estar em casa às 9h30 da noite. Então, com quem é que eu vou viver isso? Eu vou ter que me rebelar contra os que me amam, eu viver esse espírito livre e acabar fazendo 1000 coisas que não deveria fazer. Mas se meu pai fizesse como eu fiz com meus filhos, aí seria diferente. Mas quando eu tô lá vendo essas coisas, eu falo, caramba, uma coisinha do nada muda tudo. E eu comecei a ver essas coisas. E quando eu volto para a igreja ali, ajudando a liderar jovens e tal, eu comecei a perceber uma energia muito grande ali nos jovens e tava tudo pra dentro, mano. Era tudo pra fazer a festa do milho, a festa do, sei lá, coisa de dentro, mano. Sorvete, uns negócios meio nada a ver, assim. Falei, a gente precisa rever essa energia. Eu comecei a pensar em coisas que a gente podia fazer. Aí fui pra Mocidade para Cristo, fiz um treinamento e a gente começou a estudar em ação em uma escola. Eu não sabia, mas estava começando um avivamento. A gente era de uma igreja que devia ter uns 50 membros e em 2 ou 3 anos, a gente chegou a 50 jovens no culto de jovens. Isso é um avivamento. A gente botar mais um 0 aí, enlouquece, né? Você falar que é 500, aí tudo... Mas quando a gente está nesse número aqui, mas a proporção é essa. A gente fez, num dia, participou de um evento cultural da escola, e aí eu começo com essa energia, começo a conversar na escola e falar, vai ter um evento cultural. Eu peguei e falei para os nossos adolescentes, então escreve lá, banda da igreja, que a gente vai tocar lá. Aí alguém lá da escola falou que música evangélica não fazia parte da cultura. Aí chamou pra briga, né? Aí eu fui lá e convenci o pessoal da escola. E claro que é uma expressão cultural, é música e tal. E a avaliação é que a banda da igreja foi a melhor apresentação
artística que teve lá, porque a gente foi lá e, modéstia à parte, a gente sabe, né, que música começa na igreja, né? Sim. Quantos e quantos músicos não tem no seu histórico, né? Eu tocava na igreja e aí começa todo o testemunho, né? Às vezes, né, não é nem testemunho, porque, enfim, ele já saiu da igreja. Mas o discurso sempre é por aí, né? Eu só não queria perder um comentário que a Laila deixou aqui no chat do Discord. Aliás, pra quem tá ouvindo, vocês já devem saber, né? A gente transmite todos os podcasts dentro do nosso Discord. Por lá a gente organiza leituras coletivas e transmite os podcasts. Então tem uma galera ouvindo aqui. E a Laila deixou pra gente o seguinte recado. Vivi isso a vida cristã inteira. E ainda me achava demais, com muitos scores no reino de Deus. É muito isso, ser cristão que não sai, né? É o síndrome do filho que ficou em casa, eu acho. É realmente muito difícil quebrar esse padrão, mas precisamos cuidar disso constantemente, pois isso nos leva inevitavelmente a julgar o outro. Eu era muito isolacionista, para usar a palavra que você usou aí. Aliás, tá devendo uma, hein? Não vai esquecer isso, não. Não vou esquecer. Nessa semana a gente fez o evento cultural. A gente, num outro momento, limpou uma praça. Tinha uma igreja que estava sendo plantada num bairro aqui na Zona Sul. A gente limpou uma praça, juntou os galhos, o lixo que estava lá, e aconteceu uma coisa. Cada um deu R$5 pra gente comprar os sacos de lixo. Uhum. A gente começou a juntar o lixo e um homem veio com um cachorro grandão assim, perguntou: o que vocês estão fazendo aí e tal. Eu não estava no grupo, eram meus jovens e adolescentes que estavam lá, eu estava em outro grupo fazendo uma outra coisa. Falei: a gente está limpando a praça aqui. Aí o cara pergunta: mas por que vocês estão fazendo isso? Não, porque a gente acha que a praça não pode ficar assim, né? A gente tem que fazer alguma coisa por ela. O cara falou: tá bom. Ele foi lá, deixou o cachorro na casa dele, voltou e começou a ajudar. Olha que legal. Que legal. Mas aí aconteceu mais coisa ainda. Aí ele falou, quando eles terminaram, ele falou assim: vocês não querem ir lá em casa? Olha. A pessoa falou: era a melhor casa da região. Eles foram na casa do cara. Chegou lá, tinha suco e bolachas lá que a mulher dele tinha separado lá, preparado para eles. Uhum. Ele falou assim: vocês fizeram uma coisa tão legal aqui pela praça do nosso bairro, a gente preparou isso aqui para vocês. Conversaram com ele, oraram com ele. Eu não lembro se ele aceitou Jesus ou não. Parece que sim, não me lembro direito. Mas na hora que aconteceu isso, eu falei: cara, tá acontecendo aquele negócio que eu percebi que aconteceria se a gente começa a se movimentar para fora. Minha esposa está fazendo um curso de teologia e o professor dela, né, o pastor Nino, convidou para fazer um trabalho na capelania do Hospital São Paulo. Ai, que legal. É demais o trabalho dele. A gente conhece ele. A gente entrevistou ele já também antes de ter podcast, né? Ele foi peixe grande aqui pra gente. E aí eu fui lá. Deus é bom, né? Umas conexões que me aproximou do Nino, eu nunca mais o vi. Mas a gente tem um amigo do filho dele, a gente tem, enfim, várias coisas aí. Uhum. Geralmente eu jogava futebol no sábado de manhã. Ou dormia. Eu fui com a Adriana lá pro Hospital São Paulo para fazer o voluntariado. Aí, no meu desafio lá, eu tinha cada um lá o seu paciente. Eu fui lá buscar meu paciente. Lá, subi vários andares, fui lá para um lugar. Uma moça que tinha mais ou menos a minha idade tinha feito uma cirurgia na cabeça. Naquele tempo não tinha celular, né, telefone, assim, que a gente ligava facilmente. Ela foi fazer um exame no hospital e acabou ficando e fazendo cirurgia de emergência. E aí, eu empurrando a cadeira dela e ela agradecia para mim a cada 30 segundos, ela falava obrigado. Eu não sei se ela estava grata mesmo. Brincadeira. Ou ela esquecia porque fez cirurgia na cabeça. Esqueci de agradecer. Mas ela foi agradecendo e a gente foi. Aí chegou lá na capela e tocou, né, a moça da nosso grupo lá tocou 2 músicas dessas que a gente canta desde que a gente nasceu. Isso aí é quando que eu aprendi, por exemplo, sei lá, eu me lembro, uma das que cantou lá foi Estrela da Manhã. Uhum. Uhum. E eu era durão. E eu tava muito emocionado, eu tive que me controlar para não começar a chorar. Eu pensando assim: caramba, eu vou chorar com essa música? Eu fiquei pensando nisso, né? A vida inteira eu ouvi isso. Como é que pode, né? Chorar com Estrela da Manhã é o fim mesmo, né? E levei a moça levei a cadeira de roda da moça de volta pro quarto dela, agradecendo, mas eu escrevi um texto e falo sobre isso, porque naquele dia, essa mulher desconhecida, ela que empurrou minha cadeira. Ela me levou para o voluntariado, para o serviço. Olha que legal. Falo que ali era a semente do que é o Expresso Ação. Então, começou um movimento que não tinha nome, que demorou por 5 anos sem nome, mas que se tornou uma missão, esse avivamento, que espalhou gente
daquele grupo lá de jovens, só tinha um concurso superior. A igreja de Quebrada, só tinha um curso superior. E agora, gente, tem pessoas espalhadas pelo mundo, literalmente, pelo mundo. Gente poliglota, gente doutor, mestre, gente que saiu daquela quebrada lá. Porque a gente decidiu que todo mundo ia estudar, decidiu que a gente ia lutar para que eles estudassem. Tem gente dos mais brilhantes, gente que passou em primeiro lugar na Unesp em administração, gente que pagou bolsa 100% no Mackenzie, coisas incríveis que Deus fez, que a gente decidiu que a gente não ia viver isolado. Aí, e levou para lugares e continua levando, né? Porque a gente está trabalhando no movimento Vocari com os nossos líderes dessa organização aqui, continua sendo isso, né? Continua acontecendo. Então, foi isso que aconteceu com o Expresso Ação. E aí eu fui para o terceiro setor, só que aí entender uma coisa, né? E quando eu falo para dentro da igreja, eu estou falando de missão. Mas quando eu falo para fora dela, eu tenho que falar como um ativista social. E é isso que eu faço. Então, para falar fora dela, para falar com o deputado, para falar com o vereador, para falar na Secretaria de Ciência Social, para falar sobre os moradores de rua, para falar sobre os homens e mulheres em situação de rua, eu vou precisar falar de outro jeito. Então, saber como aí a necessidade de ser uma ONG formalizada. Aliás, explica para quem não conhece o termo, o que é o terceiro setor? O terceiro setor é um dos setores, né? Eles vão falar que tem o setor de serviço e o setor de governo, né? E o terceiro é esse que não está ligado ao governo e que é a sociedade civil organizada. Então, a gente vai ter, no terceiro setor, vai ter muito que a gente coloca no terceiro setor e que é confessional, né? As igrejas, por exemplo, são o terceiro setor. Hospitais, se for um hospital beneficente, é terceiro setor. Então, o hospital pode ser um negócio, então tem várias coisas que podem ser um negócio. Se for um negócio, estão na área de serviço e não são terceiro setor. Então, um hospital pode ser um negócio. Uma clínica pode ser um negócio. Então, ele não está no terceiro setor. Agora, se for beneficente, ele está no terceiro setor. Uma faculdade... Por definição, todas as ONGs são terceiro setor. E são terceiro setor. Uma faculdade, uma escola, ela pode ser um negócio, ou ela pode ser beneficente, então estaria no terceiro setor, porque é suportado financeiramente não pelo recurso recebido dos alunos. E tem bastante coisa que a gente pode discutir sobre isso, porque tem algumas fundações que perdem, inclusive, né, o seu posicionamento dentro do terceiro setor, porque abusam desse direito, porque tem imunidade de impostos e tem algumas coisas que pode ser alcançado por aí. Então, pensando em terceiro setor, aí tem algumas formas da gente se organizar. Tem algumas que fazem parceria com o Estado. Essa organização que eu falei para vocês, que a Casa Limiar, que eu sou da diretoria, nós temos um convênio com a Prefeitura de São Paulo para fazer o trabalho de acolhimento de crianças, né? É alta complexidade, mais alta que a Fundação Casa. A Fundação Casa, para quem não sabe, é a antiga FEBEM, né? Então a gente considerar que existe média complexidade, alta complexidade e baixa complexidade. Eu sou especializado em baixa complexidade. Não quer dizer que não é complexo, né? Baixa complexidade, modelo, por exemplo, o contraturno escolar é baixa complexidade. Os trabalhos de prevenção. O trabalho de recuperação está em alta complexidade. Ele se torna muito difícil. Então, pensa assim, recuperação de dependente químico, ou pessoas profissionais do sexo, ou homens e mulheres em situação de rua. É alto custo, baixo impacto e baixo engajamento. Pensa assim, vamos fazer um trabalho voluntário para fazer um acolhimento de homens e mulheres de rua aqui. A gente vai ter baixo engajamento de voluntário. O desafio é muito grande. Então, você precisa pensar nessas coisas antes, né? As pessoas pensam, vamos fazer isso, e tem muita estratégia e muito trabalho que precisa ser feito para pensar bem como que você pode fazer uma boa entrega. Sou especializado nisso. É interessante que as igrejas se envolvam com isso, né? Não fiquem viradas para dentro de casa só. Isso. O Eduardo aqui no chat, ela colocou, é baseado nesse princípio da igreja aí, realmente para fora, que se iniciou um projeto que ele participa aqui, né? Um projeto social do Jô Semear. Mas assim, eu vejo tantas igrejas que só se preocupam com seu umbigo, sabe? É triste, né? Acho que é do que eu conheço. É ele mesmo. Legal. Uma das coisas que a gente tem é o seguinte, que as igrejas se especializam num trabalho de diaconia que nós falamos. O trabalho de diaconia, ele é um trabalho necessário. A gente precisa pensar que a gente precisa de transformação social. Transformação social não é diaconia. Muito mais que isso. Então a gente precisa pegar as pessoas e não é entregar cesta básica. Cesta básica é elementar.
medicamento é elementar. Bolsa Família é elementar. Não é que não precisa. Mas, Bolsa Família ou seguro, bolsa, sei lá, qualquer uma, né? Que quando muda o governo, muda o nome, seja lá qual for. A gente tem um problema aqui toda vez que ele está sendo entregue sozinho. Precisa ser entregue com uma série de fatores. Porque uma pessoa que está em desamparo social, ela precisa experimentar a transformação. Então, quando a gente tem uma criança que vem para a gente pelo conselho tutelar, geralmente a gente vai descobrir que a mãe tem outros filhos. E a mãe não faz pré-natal, mas ela recebe algum recurso do governo. Então a gente precisa atrelar esse recurso do governo com coisas que precisam ser feitas. O menino de 5 anos, 6 anos, precisa estar matriculado na escola. E começar a faltar, ela para de receber o recurso. Que é assim que a gente vai educar as pessoas. Ela precisa fazer pré-natal se ela estiver grávida. A gente sabe que se ela não fizer pré-natal, ela pode correr risco de vida e da vida do bebê que está vindo. Exatamente. Então coisas que uma mulher, uma mãe mais informada vai fazer naturalmente. Sim. Grávida, vai fazer pré-natal. A criança tem 6 anos, vamos matricular ela numa escola. Natural. Agora, a gente que está no desamparo social, a gente que está abaixo da linha da miséria, não pensa assim. Então, a gente que está numa outra classe social, a gente acha que, mas tá lá, é só ir. Não, a gente vai ter que criar métodos de trabalho que vai garantir que essa pessoa faça isso. Então, quando eu tenho um trabalho de prevenção, eu vou chamar as mães, trabalhar com as mães aqui. Vou ajudar essas mamães, a entenderem que seu companheiro não pode agredir, não pode abusar, não pode estuprar. A gente vai ensinar, as pessoas não sabem, as mulheres não sabem, algumas estão sendo estupradas o tempo todo. A gente tem que ensinar isso aí. Né? É verdade. Parte da nossa missão. Porque agora a diaconia, ela só vai olhar para o que eu posso dar. Sempre, né? Que tá meio que ligado ao assistencialismo. Né? O que eu posso dar? Eu posso dar o sopão. O sopão é meio sem compromisso até, né? Porque junta aí o que tá sobrando na tua casa, o que você cozinhou ontem que você não vai comer hoje, mais um repolho que tá sobrando lá, mais uma batata que tá ficando verde, você traz, e aí a gente faz uma sopa. É o que sobrou, é o que eu posso dar. Transformação social é uma coisa do degrau de cima, é o que a pessoa precisa. A pessoa precisa. Criança precisa de escola. Mulher grávida precisa de pré-natal. Mulher que está sozinha precisa de ser protegida, porque sempre vai aparecer alguém para abusar dela. Vários elementos assim para a gente pensar em ações que de fato transformam a cidade. E é isso que a gente tem feito através da Glocal Aceleradora, que é outro movimento que eu sou fundador, que eu faço parte, né? No final você vai passar os links e arrobas e tudo o necessário para que as pessoas se informem um pouco mais e também façam parte, né? Por que não? Prazer. Isso nós chamamos dentro da igreja, isso que eu estou falando para vocês, de missão urbana. Só que missão urbana tem sentido eu falar dentro da igreja. O pessoal do Irmãos.com, que é parceiro nosso no literário, eles se envolveram muito com isso. Tem muitos podcasts do lado deles lá falando sobre isso. Se não me engano, você já gravou alguma coisa com eles lá também, né? Várias coisas a gente já fez juntos. O Paulinho já fez coisas comigo. Quando a gente estava começando a igreja aqui, o Paulinho e a Adriana nos ajudaram muito. Que legal. Ele fazia as artes. Acho que participou de várias coisas aí com legal. Vocês. Eles estão no Vocari, né? Mesmo lá na Espanha, eu sei que eles acabam atuando de alguma forma, né? Quando eles vêm para o Brasil, ou quando eles vieram para o Brasil, eles passam aqui. E se vierem e não passar aqui, vamos conversar. Terão problemas. Bom, Tan, a gente pode agora migrar? Podemos, eu estou satisfeito já. Realmente é um tema muito bacana. Eu lembro que quando a gente conversou com o pastor Nino, eu não pude ir presencialmente. Eu acho que eu tava amamentando na época, eu tava com um filho muito pequeno e eu não pude comparecer. Mas a minha mãe faz capelania com o pastor Nino. Legal. E ela faz num hospital que tem aqui na Zona Leste de São Paulo, conhecido como Vermelhinho. E realmente isso mudou a vida dela, mudou a forma como até ela fala, sabe? É muito interessante. E esse projeto do Josemé que o Eduardo estava falando é um projeto de jiu-jitsu que tem na nossa igreja hoje, tem na igreja que o pastor Eduardo pastoreia. Tem algumas outras igrejas aqui da Zona Norte, em Dayatuba, em Portugal, enfim, tem em vários lugares. E também é um projeto social voltado para... ele é gratuito para as crianças e é muito legal, porque ferve, olha, brota criança do chão.
E é muito bacana, porque é um trabalho Falou super pra criança sério. que vai brigar, eles vão lá, né? E é Desculpa aí, a disciplina que eles criam no tatame, né? Até o pisar no tatame, e é muito bacana. Então, assim, vale muito a pena você conhecer esses projetos, a igreja realmente abrir as portas, não só para oferecer aquilo que ela tem, né? Mas o que realmente é importante. E é muito legal ver que a visão dos pastores tem realmente mudado, né? Alguns sim. Eu vejo alguns pastores, por exemplo, incomodados com o fato de a igreja ser se juntar, né, num prédio que só abre uma vez por semana. Como que a gente fica 6 dias da semana fechado e não faz nada com isso? É realmente assustador pensar que essa realidade é de muita gente. Mas agora vamos deixar um pouco esse assunto de lado. Se surgir novamente alguma coisa, se mais alguém aqui dentro do Discord quiser falar alguma coisa, pode, fique à vontade. Mas queremos saber dos livros que mudaram a vida do Pastor Simval, influenciaram. Eu acredito que nesse, não vou dizer esse mundo, mas olhando aí por esse ângulo, né? Você precisou ler muita coisa, precisou desenvolver muita coisa, né? E a gente queria saber o que é essa muita coisa. Incentivado pelo meu pai, leitura é uma coisa bem importante. Meu pai, ele fazia esse negócio que a gente fala bastante, né? O pessoal só fica no celular agora, esquece da família, esquece dos filhos. Isso aí é papo quem tinha pai leitor. Tinha pai leitor já sabe que perdia os pais por um livro facilmente, por um jornal facilmente. Eu perdia meu pai por livro quando era criança. Do mesmo jeito que meus filhos podem me perder por causa do celular. Então essa é um fato. Mas eu sempre... A leitura que lá em casa fazia parte da leitura devocional era a leitura de missões, de missionários. Biografias de missionários. Biografias de missionários, Eu me lembro do Hudson Taylor, me lembro do Aventuras em Terras Bolivianas, me lembro de Essa Cruz Te Matarei. Lembro de algumas dessas literaturas. Depois isso me levou, né? Eu sempre gostei de quadrinhos, né? E, aliás, isso também era um problema da igreja isolacionista, né? Meu pai sempre... Por causa disso, e quando eu tive o meu dinheiro... Ele queria que você comprasse um Dostoiévski, que você foi lá e comprou Homem-Aranha, é isso? Não só Homem-Aranha. Se fosse só Homem-Aranha, tava bom. Tava bom. E Ares, eu fui aficionado, né, por quadrinhos. Principalmente da Marvel, porque da DC é muito mentiroso. Não, a gente tá brincando aqui. Eu gosto bastante de quadrinhos e eu sou um defensor da ideia de que quadrinho é literatura sim, tá? Exatamente. É um estilo literário igual tantos outros que tem por aí. Não deem um demérito ao quadrinho como algo de criança e algo que não é livro, não. Porque Eu me lembro de alguns livros, né? Eu me lembro do Totem da Paz. Totem da Paz é do mesmo autor do Fator Melquisedeque, o que depois veio sobre... Totem da Paz, é isso? Totem da Paz. Eu não me lembro o nome do autor agora, mas o Fator Melquisedeque é o outro, né? O Testemunho de Deus em Todas as Culturas, né? É um clássico que a gente aprende a ler sobre a graça, ou Deus se apresentando, né? Respondendo aquele texto de Romanos, que os que sem lei pecaram, sem lei serão condenados, falando que Deus está se apresentando nas outras culturas, e através da nossa cultura Deus se apresenta também, né? Então, isso já estou fazendo o meu contraponto aqui, porque gosta de ler, vai ler isso aí. A primeira crítica a esse livro é dizer que talvez ele exagere em algum ponto e tal, mas eu acho que Deus se apresenta através da cultura brasileira. A gente é que custa ver, porque a gente acostumou a demonizar a cultura antes de pensar como é que Deus se apresentou através dela. Não, então, olha, é isso. Ai, é isso. A Carol vai à loucura. Eu vou. Só pra não perder o fio da meada aí, a Luísa no chat falou que o autor é o Don Richardson. Ou Richardson, não sei qual que é. Mas é interessante isso que o Simval tá falando, porque acho que eu nasci numa igreja, meu pai é pastor, tudo isso que o Simval tava falando eu passei, entendeu? De obrigada, não sei o que, né? E eu não tive um desvio, enfim, eu fiquei na igreja bonitinho ali e tal. Tive outras dificuldades na vida, mas eu achava interessante porque dentro de casa a gente podia fazer algumas coisas, mas desde que as pessoas não soubessem. E eu não tô falando coisas assim, estapafúrdias, tá, gente? Eu tô falando assistir uma novela, porque na igreja isso não era recomendável. Ouvir uma música que não fosse do cantor cristão, né? Enfim, uma música considerada cristã. E eu lembro, a partir do momento em que os meus pais viraram a chavinha, até hoje eles têm algumas
restrições a outras coisas. Mas quando eles viraram a chavinha, e eu lembro a primeira vez que eu assisti os Simpsons, pra vocês terem uma noção. E eu lembro que eu tava no meu quarto, a gente podia assistir televisão num determinado horário, e tava passando os Simpsons, minha mãe olhou e falou, tá bom. E eu... Desenho, né? Tá bom. E eu falei, tá bom, mãe? Não, a gente já sabia o que era os Simpsons, né? E eu, tá bom, mãe? Ela, tá bom, sem problemas. Aí eu, nossa. E a partir desse momento... É bom Simpsons, né? Na verdade eu nem gosto, mas é aquela coisa, naquele momento, né? Foi assim a quebra de um paradigma. Então, como é importante você ter a orientação, né? Até mesmo pra você não fazer as coisas de escondido como se fosse um crime, né? Tipo, ficar lendo a Agatha Christie escondida no banheiro, assim? Que era uma coisa que eu podia fazer. Eu sempre pude ler o que eu quisesse, entendeu? Os meus pais me acompanhavam. Mas a Agatha Christie foi uma coisa que eu descobri com 9, 10 anos. E eu lia 2, 3 por semana. E os meus pais não falavam nada. Que legal. Então, então até hoje eu mantenho uma rotina de ler livros que não são cristãos. Se é best-seller, vou procurar. Eu vou comprar todo ano, eu vou dar uma olhada na lista em dezembro. Best-seller, e vou comprar 5 dos mais lidos. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. E sai coisa boa lá? Faz justa o best-sellers? Não é porque é coisa boa, né? Porque é o que as pessoas estão lendo. Invariavelmente é o que as pessoas estão pensando. Não, mas eu digo, são coisas que você traz aqui, olha, livros que marcaram realmente a minha vida, ou eu acho... normalmente não. Por exemplo, isso aqui, eu vou falar aqui, um monte de gente vai achar o fim, mas eu acho que o Sapiens, do Yuval Harari, é um livro que todo mundo devia ler. Sapiens, nem conheço. Sapiens vendeu mais de 20 milhões de cópias, né? Sei lá, 25 milhões de cópias. Um judeu ateu, então isso é importante falar, professor de sei lá, de história, de sociologia. É um cara que é o conselheiro de presidentes. Todos os presidentes querem conversar com o cara. Então ele escreveu Sapiens, Homo Deus. Então essa é um livro que está todo mundo lendo. E quando eu vou pregar, eu tenho que pensar com quem eu estou falando, quem é meu ouvinte, o que está por trás do que as pessoas estão pensando, né? Ele faz uma história da evolução, né? Eu acho que esse é um outro. Eu gosto de comportamento, né? Psicologia comportamental. O cara que não é cristão que eu li agora por último é o Jonathan Haidt, A Mente Moralista. Mente Moralista. O livro provavelmente mais conhecido dele. Todos são livros grandes, né? Livros de, sei lá, 300, 400 páginas. Mas, ainda voltando lá atrás, eu me lembro de a primeira vez que eu li um romance que me conquistou da literatura brasileira. Jorge Amado, Capitães de Areia. Olha! Assim, não tem como não... Isso devia ter, sei lá, 14 anos. E a coisa mais legal ainda em tudo isso foi que um dia eu fui para Sergipe, fui para gravar documentário sobre a usina de Xingó, e lá no Rio São Francisco. Eu fiquei num hotel que fica em Piranhas. Piranhas é o lugar onde o bando de Lampião foi pego. Aí no hotel que a gente estava, era o hotel, não lembro o nome do hotel, mas o hotel tinha umas estátuas dos cangaceiros. E um dos personagens do Jorge Amado, Volta Seca, então o Jorge Amado escreveu depois que aconteceu a prisão do bando, né, claro. Mas Volta Seca era o jagunço mais jovem dos jagunços do bando de Lampião. Ele fala, e na história toda do Capitão de Areia, Volta Seca é o cara que é afiliado do Lampião e sempre falava disso, e ele encontra com o Lampião. É um menino de 17 anos que morreu naquela cilada lá onde Lampião e Maria Bonita são capturados. Foi um encontro da história, a ficção, encheu meu coração, né? No dado momento lá da minha experiência. Também li outros que tem a ver com que eu não me esqueço do enfrentamento da ditadura, é o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. No final do texto do Érico Veríssimo, lógico, naquele momento eu não conseguia interpretar isso. Um homem com uma criança e um menino e uma pessoa assassinada, e a mancha de sangue tem formato do Brasil. Caramba. E o menino falou que estava pichado. O homem que foi assassinado estava debaixo de uma pichação no muro que o menino estava soletrando, a ver com uma crítica social tremenda. Liberdade, ainda que tardia. Só fui entender isso, sei lá, 10 anos depois, um dia eu estava no ônibus,
caramba, eu preciso ler esse livro de novo. Frente Antares é a primeira, é um apocalipse zumbi. Escrito por um Eu autor nunca li brasileiro, Incidente em cara, Antares. Isso foi da década de 70. Isso é uma coisa incrível. A gente leu do Érico Veríssimo o Olhar Lírios do Campos, né? Exato. Que também é livrão. Nossa, maravilhoso. É bom saber que a gente tem uma boa literatura nacional assim a nosso dispor, né? Aí tem mais autores. Bom, e aí isso que eu falo pra vocês, que eu sempre leio, sempre tô procurando. Esse aqui é o outro, né? Tô com ele aqui. O Ego é Seu Inimigo. O Ego é Seu Inimigo. A fila aqui é outro não cristão que é best-seller. Uhum. Ah, esse você não leu ainda. Só pra mostrar que tá aqui na minha mesa, que é pra eu ficar vendo ele, que eu tenho que... Atenção Pra ele te incomodar, né? Mas meu autor cristão que eu mais li, que provavelmente sempre quando eu aula no seminário, o que eu mais tem leitura obrigatória, é o Tim Keller. Quem é, né? Nunca ouvi falar. Eu tenho literalmente pelo menos 10 livros deles aí que estão na minha lista, que eu recorro a ele quando quero fazer pesquisa. Então, quando eu tô falando do Evangelho, né, a Cruz do Rei é o principal. Uhum. Quem quer compreender a dimensão do questão social e da prática da justiça social, né, o livro Justiça Generosa, do Tim Keller, é o mais indicado aí. Mas, falando de escritor brasileiro, né, do Maurício Cunha, ele escreve O Reino Entre Nós. Para quem quer compreender a questão da formação social, é O Reino Entre Nós. Maurício Cunha, ele foi um dos... não sei se é uma referência boa, para alguns talvez não seja, mas enfim, né, tem que considerar isso. Ele é um pastor, fundador do CAD, que é o Centro de Desenvolvimento Integral, Centro alguma coisa, o A, não me lembro o que, Desenvolvimento Integral. Tem uma coisa dele, ele é do Conselho Nacional de Assistência Social. Você fazer parte do Conselho Nacional de Assistência Social, você imagina como é uma pessoa capacitada. Ele falou no fórum de Davos, ele falou simultaneamente, ele falava, a Dilma estava falando em outra sala. E tinha mais gente para ouvi-lo do que para ouvir a Dilma. Isso é uma referência que vai funcionar. E ele trabalhou no governo agora, no último governo, ele foi da equipe da Damares. Ele não foi da equipe da Damares porque a indicação é o quadro técnico, tá? Então, a gente fala, é uma indicação política, né? Mas ele foi porque tecnicamente é muito competente. Então, o Reino Entre Nós é da editora Ultimato. O Reino Entre Nós, é isso? Isso. Tem alguns da editora Ultimato que estão nesse campo da transformação social, né? Tem pelo menos 3 que eu acho que tem a ver com, né, Cosmovisão, Cristã em Transformação, estou aqui na minha estante. Fé Cristã e Cultura Contemporânea são os que seria uma leitura mais densa sobre a questão da transformação social. Uhum. Mas o Reino Entre Nós é a porta de entrada, sem dúvida nenhuma, para a gente tratar disso. Eu dou aula agora na pós-graduação lá na Faculdade Fidelis, o pessoal tem que ler Justiça Generosa e o Reino Entre Nós. O Reino Entre Nós tem que fazer uma resenha. E se você quer ser aluno lá, já sabe qual o que vai comprar, vir o que vem pela frente. Legal. Pensando de ministério, né? Pensando ministerialmente falando, né? Agora, eu falei do Ronaldo Perini, uma porta que eu acessei, espiritualidade clássica. Uhum. Isso é minha experiência de espiritual nesse lugar, né? Na espiritualidade clássica que eu encontro. Então tem escritores da espiritualidade clássica, né? Que a gente vai encontrar, né? Teresa d'Ávila tá aí, né? O Thomas Merton. Mas eu queria citar eu falei A Vida de Abraão, esse é o livro que eu mencionei lá no meu testemunho no começo. Sim. Do Ronaldo. O Ronaldo é pastor e psicólogo. E o outro é Uma Jornada de Oração, O Caminho de Emaús. Então você imagina quanto que é possível escrever baseado no texto do Caminho de Emaús. Sei lá, 6 versículos, 8 versículos, não me lembro quantos. Um livro de 200 páginas. Então isso é para ver a capacidade de aprofundar a questão da espiritualidade naquele caminho. Mas é daquele livro que a espiritualidade faz com a gente, né? Para você ler com um caderno do lado, não dá, assim, se você levar a sério mesmo aquilo, é uma leitura devocional profunda, se levar a sério, para ler com um caderno do lado e escrever a tua oração, ter um tempo de reflexão, de considerar coisas que você não tinha considerado ainda, sobre essa ideia do caminho, processar nossas dores, né, nossas angústias, pensar, né, no que os discípulos estavam sentindo quando eles encontram com Jesus, o que Jesus faz na vida deles nesse encontro, né?
Minha frente deve ter uns 800 livros, né? Ah, não. A gente quer saber o supra-sumo da coisa. Eu não li. Eu sempre falo, o pessoal sempre vem aqui e fala assim: você leu tudo? Por que as pessoas fazem essa pergunta, né? Eu li tudo. Estão aí, ninguém vai tirar daí. Fica aqui. Isso mesmo. No alcance do meu olhar. Mas 50% no mínimo eu já li. Ó, que legal. Aí tem algumas coisas pensando na espiritualidade, que pra mim isso é bem importante. Eu tenho uma sessão inteira só de espiritualidade. O Brennan Manning é importante, né? O Evangelho Maltrapilho, o Impostor que Vive em Mim, Jesus, a Assinatura de Jesus, mais alguns aí que a gente colocaria. Mas tem tudo que o Larry Crabb escreveu, eu tento comprar. Se eu souber um negócio que não tem, eu compro. Eu acho que esse cara aqui, ele chegou num lugar que pra mim é importante. E tem outros temas que estão nesse campo, eu considero que fala com a gente a partir desse tema da espiritualidade, né? Então, Caseiro, ele escreve, tem alguns, né? Aquela coisa que acontece com os autores, tipo o Philip Yancey, esses caras que o cara escreve ele escreveu 4 ou 5 que são de fato originais. Os outros são variações desses 4 ou 5, né? Então, acontece isso com alguns autores. Mas eu diria do Peter Escaseiro é isso também, né? Tem Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e tem a esposa dele também escreveu algum que está nesse tema. Mas eu trabalho com esses dois, inclusive quando eu estou ajudando as pessoas a lidar com essas crises que eu falei para vocês agora, a gente trabalha a espiritualidade emocionalmente saudável. Porque a gente tem 2 campos, né? Quando a gente está conversando sobre esse tema, outras pessoas que aceitaram Jesus, mas elas não são emocionalmente saudáveis. Eles estão com Jesus, mas são pessoas intragáveis, pessoas insuportáveis. Pessoas que não trataram suas emoções. Sim. São pessoas que são agressivas, são pessoas que falam de matar o tempo todo, ou falam de morrer o tempo todo. Pessoas que não lidam com os elementos do ser, né, que é o fruto do espírito. Elas estão lidando com isso. Elas ainda estão no campo no fazer para Jesus, né? Eles estão lidando só com o dom. Com o dom, que qualidade do fazer, sem combinar com a qualidade do ser, você muda muito pouco de quem você é. Então, aceitou Jesus, mas não mudou nada. Então, aceitar Jesus significa aceitá-lo sobre as nossas emoções também. Tem um processo de caminhada e que tem a ver com a espiritualidade. Então Jesus quer fazer nova todas as coisas, fazer nova também nossas emoções. Não tem trauma para tratar. Não a gente sempre pensa o trauma lá de quando era criança. Também, mas eu acho que é o trauma que a gente causa nos outros, o trauma que a gente sofreu semana passada. A dor que a gente que facilmente a gente repete causando aos outros, a gente precisa tratar disso. E o Peter Escaseiro ajuda a gente a lidar com isso, né, com a nossa sombra. Então, eu olho para essa questão, para esse lado da espiritualidade, ajudando as pessoas aqui. Eu dou cura pela palavra, que é ajudar as pessoas a lidar com temas clássicos do cristianismo, que é perdão, lidar com o seu passado, lidar com a culpa, né, que é o que eu fiz aos outros, lidar com o trauma, que é o que fizeram comigo, para lidar com esses 2 assuntos, né? Então, ajudar as pessoas a superar traumas que têm a ver com abuso verbal, com abuso sexual, com abuso físico, com abuso emocional. Verbal, sexual, físico, emocional causado e sofrido. Então, a gente está sempre falando, a gente está numa cultura onde parece que todo mundo só sofreu e ninguém causa, né? Não é possível, alguém causou isso. É verdade. Então, da onde que veio esse negócio? Então, tem alguém causando. E nas nossas igrejas tem gente que causou isso. Gente que é a pessoa que, em dado momento, ele foi agredido, mas em dado momento ele também agrediu. Como é que nós vamos trabalhar isso? Então, trabalhar a culpa e a restauração, perdão. Se é possível voltar lá e fazer o reparo, porque às vezes não é possível, né? Então, a gente tem que considerar essas questões também. Qual que é o título desse livro aí do Peter? Do Peter Escaseiro, qualquer um deveria começar por ele, né? Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E ele trata a questão... uma questão pentecostal, da teologia pentecostal, que muitos, a Joyce Meyer, por exemplo, trabalha isso e que não concorda com ela, que é a questão da maldição hereditária. Todo respeito para aqueles que consideram assim. Não existe. Para mim não existe isso. Mas é uma questão teológica e filosófica que, se alguém quiser discutir nesses termos, aí a gente vai ter que discutir filosoficamente, teologicamente, aí eu quero discutir. Agora, se alguém acha que tem e não quer discutir nesses termos, então a gente não vai discutir, porque eu quero gastar tempo com isso. Mas a questão é que esse Meyer é completamente dispensável, tá? Não leia. Precisa ler.
Porque eu estou falando desse campo, né, da questão emocional, espiritual. Se você fizer uma pesquisa aí, ela vai aparecer rápido. Não compre nada dela, não precisa comprar. As partes do que ela faz é plágio, então já procura quem escreveu de verdade. É verdade. Ela tem processo de plágio grave lá nos Estados Unidos. Então, alguém que tem falsidade ideológica, por que a gente deveria sumir algum material dessa pessoa? O Peter Scazzero, ele trata a questão de padrões repetitivos. O padrão repetitivo não é maldição hereditária. Então, as pessoas misturaram duas coisas. Então, um padrão que eu repito. Então, eu estou aqui falando com vocês, fazendo gestos. Eu pareço com meu pai fisicamente. E eu faço gestos e quem conheceu meu pai, eventualmente vai ver gestos dele em mim. Mas ele vai ver também algumas palavras que meu pai falava. Ele, de vez em quando, vai me encontrar falando palavras como efeméride. Ele vai me encontrar falando palavras ou gestos ou coisas que têm a ver com o meu pai. Com atitudes também. Então, eu cresci com meu pai. A crise, como é que meu pai agia? Ele ficava de cara feia, ele falava duro, ele agredia verbalmente as pessoas. Eu fui criado assim, cultura familiar. Isso é um padrão repetitivo. Então, como é que a gente enfrenta o padrão repetitivo negativo? Sabendo qual é. Vai chegar uma hora que você vai fazer uma lista. Igual você faz lá a árvore genealógica, o que você sabe, uma coisa que tua mãe, teu pai, teu avô faziam, que talvez você esteja repetindo. Coisas negativas. Tem um padrão repetitivo. Você aprendeu. A mãe, Sim. Quando estava irritada, ela gritava. Provável que você grite também. A mãe ou teu pai, quando estava irritado, ficava em silêncio e fazia guerra de silêncio com todo mundo. É provável que você faça isso. Você repete um padrão, nem pensa nisso. Só que isso não é saúde. Né? Então, isso é um problema, porque você não está tratando o problema. Você está repetindo um padrão de enfrentamento, mas não de solução. Então, se a espiritualidade é emocionalmente saudável, eu quero criar um padrão de solução. E esse padrão de solução eu vou aplicar no meu relacionamento com meus filhos, no meu relacionamento com os meus amigos, no meu relacionamento na minha comunidade de fé. Eu quero aplicar isso. Então, o Peter Scazzero trabalha esse assunto, que é muito profundo. Né? Inclusive, ele usa o exemplo, né, do iceberg. Ele fala o seguinte, que uma igreja típica vai tratar 10% dos problemas emocionais e espirituais que aparecem. O iceberg tem, 20% só da ponta, né? Ponta que aparece. O que aparece, uma igreja tratará 20% do que aparece. Do que está submerso. E aí pensa que o sol brilha, né? Você decidiu ser pastor ainda. Aí o sol brilha, e o iceberg derrete, né? Sim. Então, o que vai acontecendo é que a parte de baixo vai sempre empurrando e sempre vai aparecendo. Então, a gente vai tendo que lidar com essas questões. Então, o desafio da gente ser emocionalmente saudável, né? E gente bem resolvida é apaixonante, né? Apaixonada pela vida, é bem resolvido, trata dos seus problemas, dá testemunho, falando da restauração que tem em Jesus, fala da graça, experimenta a graça, é gracioso com os outros. Então essa questão é o meu tema, é um assunto que eu trato consistência e procuro os autores que escrevem sobre isso, porque, falei, né, em algum ponto aí a gente vai encontrar o Filipenses falando sobre isso, a gente vai encontrar vários autores que vão trabalhar essa questão, mas a gente tem ali o Brennan Manning falando disso, a gente tem o Larry Crabb falando disso, e tem outros autores que são mais desconhecidos aí, mas eu acho que desses aqui vai ter bastante coisa e é bem aplicável aí pra gente. Podemos caminhar para o último bloco, Tan? Vamos. Queria muito agradecer ao pastor Simval por ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente. Realmente a gente sai dessa conversa muito mais conscientes, né, da necessidade que a gente precisa, né, desenvolver aí como cidadão, como um cristão, né? O legal do Clube Ictus e da Conversa de Peixe Grande é que cada peixe grande traz um tema pertinente, né? É muito legal você, ouvinte, pegar e compartilhar com o seu pastor. Se você é pastor, levar para a liderança da sua igreja a necessidade do ir, da igreja ir, entendeu? Porque existem pessoas que estão sedentas do amor de Cristo, mas não têm ideia de como fazer para se aproximar, né? E cabe a nós, como cristãos, né, como servos de Deus, fazer isso, né? Ir até os confins da terra, não é? Não é o que a gente costuma cantar na igreja? Então, começar a pôr em prática, né?
fazer aí umas pessoas verem, né, como é legal ser crente, né, como não é chato ir todo domingo pra igreja. Não precisa ir uma vez por mês, não, dá pra ir mais. Bom, pastor, nesse último bloco a gente costuma fazer um ping-pong. Eu não lembro quem sugeriu o nome desse quadro, porque eu não tinha nome pra esse quadro até hoje, mas lá no Instagram sugeriram ping-pong. Então a gente vai fazer um ping-pong aqui agora. Eu vou fazer algumas perguntas bem rápidas. O senhor pode responder sim, não. Você pode responder sim, não. Ou quiser justificar, tá de boa. E no final o Tan termina aí com uma pergunta que já digo que é uma afronta à minha pessoa, mas tudo bem. Não tem problema. Eu relevo. Sabe que eu tava pensando que eu nem ia fazer essa pergunta hoje, mas já que você deixou a bola no campo assim, né? Em honra aos ouvintes que estão aqui pela primeira vez, eu vou ter que fazer essa pergunta. Que coisa. Mas tá bom, vamos lá. Prefere livro físico ou digital? Eu prefiro físico. Mas eu leio os dois, eu tenho... Sim. É preferência. É o que eu né? prefiro. Uhum. E essa questão dos audiobooks? Entrou nessa onda? Ainda não curtiu muito? Tentou? Como é que é? Já ouvi, mas eu ouço mais podcast do que audiobook. Uhum. Mas eu tenho vários amigos que não conseguem mais ler. Olha que interessante. Abandonaram por causa do audiobook? Eu esses dias descobri o termo eu audioli o livro tal, eu achei tão esquisito. Mas é isso, né? É isso, né? Antigamente ninguém gostava de dar o Google. E hoje em dia é super comum. Faz parte. Agora foi pro chat, já tá do outro jeito, né? Tem alguma meta de leitura no dia, na semana, no ano, ou vai lendo o que dá pra ler? Eu tô lendo o que dá pra ler. Eu criei uma coisa, meu pai tinha uma busca de leitura, ele era muito voraz. Meu pai ele lia um livro a cada 2 semanas. Uau! E ele tinha uma coisa, ler revistas era uma coisa que ele gostava. Então ele fazia o seguinte, ele só podia ler revista se ele fizesse devocional e fizesse a leitura de pelo menos 2 capítulos do livro que ele estava lendo. Ele podia ler revista, então ele fazia isso. Então ele lia mais ou menos 2 horas, 3 horas por dia, todo dia. Se tivesse muita agenda no dia, ele levantava mais cedo para fazer isso. Então ele era... Isso é muito... De repente eu estou fazendo isso e aí eu entro nesse negócio da espiritualidade, totalmente saudável. Uhum. Eu não estava competindo com meu pai, mas eu estava pegando esse padrão como se fosse para mim. Sim. É o meu. Maldição hereditária. Olha. Não precisava disso. Por que eu estou fazendo isso? Uhum. Qual é o motivo? Então eu tenho que aplicar essa questão às questões de ministério, porque eu quero pregar de uma forma que seja relevante, pregar para hoje, pregar para as pessoas, fazer uma conexão adequada em relação com falando a partir da cultura, né? Como Tim Keller diz, pregando para a cultura. Eu preciso fazer isso. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver, então, esses elementos que eu vou trazer para cá. Então, eu estava fazendo isso, acho que não precisava. Mas eu já fui muito mais agressivo. Mas hoje eu tento fazer uma leitura de um livro por mês. E às vezes eu consigo, um é maior, outro menor, mas... Eu vejo assim, por exemplo, chegou agora nessa última semana aqui, né? Tem uma coisa que é mudar a minha agenda para ficar mais tempo para leitura. Sei como é. E já abandonou leitura ou não? Eu preciso ir até o final, porque senão eu não consigo dar o check que di. Se eu pegar e olhar os livros aqui, vários deles eles estão com uma orelha que nem aqui, ó. Não comecei a ler esse aqui ainda, mas eu já li. Ele marca a página 10 páginas dele. Carol. Eu não comecei a ler ainda, mas eu já li 10 páginas. Não sei quando que eu li 10 páginas dele. Sei lá que dia, mas eu já li, porque tá marcado aqui. Vários livros aqui estão assim. Eu li 10. E tudo bem. É assim, né? A vida acontece. Vai lá, Tan, sua pergunta. Não, eu tenho uma que, pela pergunta, não a última, penúltima, eu fiquei curioso. Você lê um livro de cada vez ou... Não, eu li. Tem um monte de livro aí no caminho e tudo bem. Vários ao mesmo tempo. Tem uma coisa que tem um privilégio da mente que eu não sabia que eu tinha. Fui descobrindo fazendo. Eu preparo a mensagem que eu vou pregar. Eu tenho uma capacidade de retenção. Se eu ler um capítulo agora de um livro, eu consigo transmitir ele na íntegra, assim, as ideias principais. Eu consigo pegar e transmitir. Transmitir na lógica que foi apresentado. Não é transmitir necessariamente repetindo as coisas, mas transmitir aquela lógica que eu li. Uhum. E geralmente o que eu faço? Eu preparo minha mensagem, preparo o esboço, descubro qual é o livro que está falando daquele assunto, olho o capítulo, não leio. No domingo, depois do almoço, eu vou lá e leio aquele capítulo.
acontece é que quando eu tô pregando, as pessoas falam, caramba, cara, como que ele guarda esse negócio aí? Como é que ele sabe disso? Eu guardei aquele minuto. Na semana seguinte, quando o cara fala, você falou tal coisa, eu falei, putz, não lembro. Geralmente não lembro. Eu falei isso aí? O livro que eu li, eu guardei o negócio ali, porque minha memória é rápida, né? Então, eu uso isso como vantagem. Então, eu consigo dar, para dar aula, imagina isso, né? Eu preparo um esboço lá da aula, leio um capítulo sobre um livro X de filosofia, e chego lá e transmito o negócio. Então, essa é uma vantagem, o uso, né? Vou dar palestra, vou dar treinamento, eu uso essa vantagem. Então, sempre antes de dar o ensino de preparar, eu sempre reservo 2 horas antes, vou ler o capítulo de alguma coisa e isso vai me encher o suficiente para trazer uma coisa que vai conectar muito com o tema. Cuidado com ler Joyce Meyer no sábado, hein? Não vai acontecer, né? Não vai acontecer, né? Nem pra eu imaginei, mas a piada era muito boa para eu perder. A pergunta da Carol. Minha. Mas enfim, eu vou sofisticar essa pergunta, tá, Carol? Para livros de ficção, você lê a última página antes de começar o livro? Sim ou não? Como é que é? Desculpa. Não, ele fez errado, não é assim. Não é antes de começar. Eu vou dizer, pastor, eu tenho um hábito que eu tô lendo um livro, eu tô gostando do livro e eu leio a última página. É um hábito. Livros de ficção, livros de história. E às vezes eu me dou bem, né? Não tenho problemas. E às vezes eu me dou mal, entendeu? Mas eu guardo. Corta o barato, né? Exatamente. E aí o Tan, ele... Não, a dúvida é se isso é uma doença ou se é uma coisa normal. Citei a última página do Érico Veríssimo, talvez o último parágrafo. Não, mas você já leu, citou. A questão é se você estivesse começando a experiência e você vai lá e lê. Não, eu não faço isso, não. Acho que não. A Luísa sempre vem com eu sou time Carol. A gente já sabe disso também, Luísa. Eu vou batizar essa pergunta de pergunta da Luísa, tá? Mas eu conheço bastante gente que faz isso. A Adriana, minha esposa, faz isso. Ela lê o último capítulo. Ela lê, não é a última página, ela lê o último capítulo. Olha, ela ainda vai mais longe. Ela tá lendo ali, lê o primeiro, o segundo, o terceiro, entendeu a lógica, lê o último. Uhum. E às vezes ela fala, não quero mais. É porque, assim, já aconteceu, não são em todos, mas, por exemplo, eu li lá a última página, beleza. Na maioria das vezes, não é nem a última página, eu só leio o último parágrafo. E aí, tipo, tá lá falando de alguém que ainda não foi introduzido na história. Conforme você vai lendo, é como se fosse um quebra-cabeça, que ele vai se encaixando e você fala, nossa, olha que legal. Pra mim, é uma experiência legal, entendeu? Eu não falo pras pessoas fazerem isso, entendeu? Então, mas é isso, né? Que coisa, desafio a gente tem quando a gente prega. Tá falando com quem já leu. Você vai falar de um texto grande, né? Que você vai ler só um pedaço e a pessoa sabe a história toda. Como você é bondoso em falando com quem já leu. É uma questão da tragédia grega. Você vai ler uma coisa... E como que você vai trazer uma coisa que é nova? Então, é um desafio grande. Você vai falar com alguém que já fez isso que a Carol fez. Então, o legal é que a mensagem vem e encaixa, entendeu? Na leitura. Um dia você vai me convencer a fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não quero te convencer, não. Tá de boa. Cara, foi muito boa essa conversa. Como prometido, eu acho que a gente tem que ter um espaço aqui para o Simval divulgar, né? Como que as pessoas entram em contato com a sua igreja local, se tiver interesse em visitar ou conhecer aí, de repente até para se tornar membro, ou Expresso Ação, ou todos os movimentos aí que você faz parte. Como que as pessoas encontram cada lugar aí, se quiserem saber um pouco mais? Estou plantando uma igreja, nosso grupo pequeno ainda, nós temos 50 pessoas. A gente até agora tem mais tempo na pandemia do que fora dela, né? No próximo semestre vai ficar empate. Então esse é o desafio, né? De plantar uma igreja. A gente está na Zona Sul, a gente está aqui pertinho do metrô São Judas, na Avenida Ceci, 2111. É o nosso endereço. A gente também tem jiu-jitsu aqui. Ai, que legal. Então, né, nosso projeto social Puro Sangue, que eu falo, né? Que é daqui mesmo. Qual o horário de culto lá? O culto é no domingo às 19 horas. Uhum. E a gente só tem esse horário e tem grupos pequenos aí e tal. Esse é
a atividade. Agora, para as pessoas que gostam de projetos sociais ou trabalham ou consideram, já está envolvido em algum, é voluntário em algum, a gente tem a nossa aceleradora projetos sociais. Então, isso que eu falei aqui é parte dos assuntos que a gente trata lá para ajudar pessoas a viverem melhor o seu projeto social, realizarem melhor. Então, o desafio que a gente tem lá na aceleradora local, qual eu sou um dos fundadores, ajude os ongueiros a virarem empreendedores sociais. Um problema dos ongueiros é que eles, de vez em quando, se comportam como pedinte da sociedade. Estão esgotando os seus relacionamentos e a gente precisa aprender. E o que a gente está fazendo é muito relevante. Precisa ser estratégico, saber bem o que você está falando, com quem está trabalhando, quais são os seus indicadores, como que você pode fazer um trabalho. E a gente pode chamar isso de impacto social. E aí você descobre qual é seu público-alvo. Então essa é a aceleradora, onde eu sou o capelão, né, da aceleradora. Qual que é o nome dela? Local Aceleradora. Isso, e tô aí na cidade, né, fazendo algumas coisas que é relevante como cidadão, né, começando como cidadão e pensando como cidadão do reino. Você usa redes sociais, não? Uso. @Junior Simval com 2 L's. Junior JR ou Junior escrito? É Junior escrito. Junior Simval com 2 L's. Encontra lá. E vai ver algumas coisas aí que eu tenho feito. Tem várias brigas que eu não entro de propósito, não quer dizer que eu não tenho o que dizer, o que pensar sobre um montão de coisa. Mas falou mal. Preguiça da rede social. Falou mal de deficiente, vai se dar mal comigo, porque eu vou brigar até o fim. Porque é minha filha. Caramba, tem gente falando mal de deficiente? Tem gente falando mal de qualquer coisa, tá? É tão bom eu aprendi um termo novo recente, low profile. É tão bom, a gente foge de tantas coisas. Pior que tem alguns assuntos que aparecem que, assim, é o que você falou. Eu tenho uma opinião super bem formada, eu saberia defender muito bem, mas eu falo, pra que eu vou me jogar aqui, sabe? Deixa o barulho passar, porque semana que vem o barulho vai ser outro e eu só vou me desgastar e talvez desgastar pessoas que vão se incomodar, talvez, com a minha opinião. E de repente, sei lá, vão parar de ouvir o LBC, que eu só quero que a pessoa escute a Bíblia, sabe? Então eu fico mais na minha e venha ouvir a Bíblia, que é mais importante. Mesmo que você discorde de mim em pontos A ou B, é melhor que você nem saiba que você discorda de mim às vezes. Então, esse é o desafio, né? E vem o desafio de ser um discípulo de Jesus. O desafio de ser um discípulo de Jesus é, de vez em quando, você vai pregar para o Zaqueu. O que significa isso? Zaqueu era o único cara que qualquer pessoa na cidade de Jericó diria: Jesus, vai lá. Porque ele é petista, porque ele é bolsonarista, porque ele é, sei lá, qualquer coisa. Jesus foi lá. A única casa que você diria, então é você, é pra gente fazer uma aplicação pessoal agora. A única casa que qualquer um de nós diria pra Jesus: não vai lá. Todo mundo entenderia Jesus indo na casa do principal fariseu da cidade, a viúva, o pobre, do cara que não tem casa. Todo mundo entenderia. Entenderia Jesus indo na casa do Jairo, enfim, mas em Jericó, porque ela fala: não, tem uma bandeira lá na frente do Império Romano, não é pra você ir lá. Jesus foi lá. Então considerar que, sendo discípulo de Jesus, andando com ele, não tem outro jeito. Um dia você vai pregar pro Zaqueu, sem odiar o Zaqueu. Então essa ideia louca de você odiar alguém pensa politicamente diferente de você. Não tem a ver com o cristianismo. Um dia desses eu acabei fazendo um velório, gente, com a bandeira do PT em cima do caixão. Louco. E aí eu sei falar. Acho que é pior do que do time de futebol ainda. Eu sei falar com o sindicalista, né? Eu sei falar. Me lembro como é que era. Que coisa. Falei do evangelho e apresentei Jesus do jeito que ele é. No final todo mundo ficou emocionado, choramos junto. Deus faz o plano dele de um jeito muito louco. A gente fica pensando, era um fundador do PT que tinha morrido. E era sogro de uma moça que estava vindo na igreja aqui. Ela falou: não tem ninguém para falar aqui, não vai vir ninguém aqui. Ele não era de religião nenhuma, mas eu queria que você viesse aqui, você pode vir? Eu não sabia, né? Eu chego lá, era um fundador do PT aqui de Diadema. Eita. E aí? Então não tem essas dificuldades aí que essas barreiras que a gente vai colocando, são barreiras pro evangelho. Né? Jesus não colocou essa barreira, não. Nem pra ele mesmo, né? É verdade. Exatamente. Então ele amou esses caras insuportáveis que de vez em quando se opõem até no que a gente pensa, a gente acredita. Ele amou esses caras todos. Então, a quem Jesus amou, eu não posso dizer que eu odeio. Tenho que descobrir formas de demonstrar o amor de Jesus para eles. Eu não sei como. Às vezes é bem difícil. Às vezes nem vou conseguir isso. Mas eu tenho que orar por aqueles que têm coragem de fazer isso. E isso é parte da missão de Deus. Legal.
Muito obrigado, Simval. Obrigado mesmo. Cara, uma conversa muito boa. Muito Sim. boa, assim. Surpreendentemente, não no sentido de que não seria, mas pelo que a Carol falou agora há pouco, assim, cada peixe grande que vem traz junto consigo um tema que muitas vezes a gente nem planejava, sabe? E Deus trabalha do jeito dele e com certeza do mesmo jeito que chegou a um assunto totalmente inesperado, esse áudio às vezes chega para pessoas inesperadas e talvez essa pessoa inesperada seja você aí que tá ouvindo. Obrigado para todos os ouvintes, né, que emprestaram os ouvidos aí por quase 2 horas de conversa, né? Quando a conversa é boa, ela vai, nem a gente sente. nem percebe, né? Nem sente. Então, se você tá curtindo, gostou dessa conversa, fica à vontade para despachar esse conteúdo aí para todo mundo que você achar relevante, tá bom? Isso é importante pra gente também, porque a gente cresce. Qualificar o nosso podcast aí nas plataformas. Tem algumas que agora tem essa oportunidade aí, dar estrelinha, dar like, seja lá o que for aí, cada uma faz. Faz a parte de vocês aí. A gente incentiva de novo para que você considere com bastante carinho se tornar um assinante no plano do Clube Ictus. No plano Peixe Grande do mês que vem, vai um dos livros, pelo menos um dos livros que o Pastor Simval indicou pra gente aqui. E se você quer se juntar com a gente lá no Discord, saiba que é de graça. A gente organiza leituras, inclusive a leitura da Bíblia lá, grava os podcasts, transmite eles, né? Como vocês viram, as pessoas ouvindo e participando aí. Para você fazer parte é só acessar bit.ly/leitura coletiva. Vai ser uma delícia ter você ali junto com a gente estreitar os laços, não só com a gente, mas com toda a galera que já tá por lá. Agradeço o pessoal que ficou ouvindo, né, aqui ao vivo no Discord. É sempre muito gostoso ter vocês junto aqui e dar um brilho a mais ao episódio. Obrigado, Carol. Sempre muito bom passar um tempo aí com você. Não me canso disso, há tanto tempo que a gente faz isso junto já, né? Pois é. É sempre um momento bem especial. É verdade. E é isso. Semana que vem a gente volta com mais um Ictus Podcast. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pela audiência, paciência. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conversar com servos que realmente dedicam suas vidas a transmitir a palavra. Pastor Simval, muito obrigada. Que Deus continue abençoando sua vida e ministério. Bem, e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Obrigado, pessoal. Valeu aí pelo convite. Deus abençoe vocês aí na jornada aí, que muita gente seja abençoada pelo trabalho de vocês. Amém, amém. Amém. Valeu.